Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio aqui do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, você está querendo entrar nesse universo, eu sou o Custódio e a gente está aqui sempre falando desse tema de uma forma muito carinhosa para vocês, com convidados mega especiais, como esse que eu vou apresentar aí para vocês daqui a pouquinho. Só que antes de apresentá-lo, obviamente, queria convidar todo mundo aí a curtir a nossa página no YouTube, para toda vez que a gente soltar episódio novo, como esse que a gente está soltando agora, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E não deixar de seguir a gente aí também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. A gente também está disponível, nosso conteúdo também no Spotify, no TikTok. Enfim, estamos em todas as redes aí para esse conteúdo chegar de forma cada vez mais rápida e cada vez mais abrangente para todo mundo, né? Bom, o nosso convidado de hoje é escritor, editor e jornalista. Haja letras nesses três lugares, o que eu acho maravilhoso. Haja palavras, né? Quer dizer, fundou diferentes editoras independentes e editou dezenas de livros. Seu primeiro romance, o Infanto Juvenil, O Sorriso do Leão, que está aqui, a gente vai falar um pouco dele também, teve os direitos vendidos para editoras de 6 países, com traduções para o inglês, espanhol, turco e árabe. Alguns de seus contos foram publicados na premiada revista norte-americana Literal Latin Voices. É consultor de literatura brasileira das editoras Interzona, da Argentina, Arlequim Ediciones do México e Corredor Sur do Equador. A região inteira praticamente, também vamos falar disso aqui, gostei bastante. O Guardião de Nomes, que é esse livro aqui maravilhoso, que a gente vai estar falando dele aqui também, que eu amei. Esse é o último romance e foi elencado como um dos melhores livros de 2022 pelo suplemento literário Pernambuco. Tem bastante história aqui para contar, tem bastante história aqui para a gente conversar. Léo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Histórias Diversas Podcast, Leonardo Gazzaro. Muito obrigado, Custódio, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no Histórias Diversas. Eu já acompanhava o podcast, o seu trabalho. Que legal. Uma honra atender o convite. Muito obrigado. Imagina, a honra é toda nossa aí. Super obrigado aí. Eu sei que você anda correndo por conta do lançamento do livro, né? Ontem à noite mesmo eu vi que você estava num lançamento aqui em São Paulo. Tá viajando bastante aí, então super obrigado aí pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. Léo, posso chamar de Léo, né? Por favor. Como a gente sempre começa aqui um pouco em cima desse tema, até pra gente dar uma aquecida aí, como que a literatura chegou pra você, né? Como que ela bateu ali na sua porta e você falou, putz, daqui não saio mais. Olha, que pergunta boa. Bom, o que eu posso dizer, antes de mais nada, é que foi amor à primeira vista. Até curioso, eu demorei para ser alfabetizado. Eu fui uma das últimas crianças ali da minha escola a aprender a ler e escrever, mas assim que eu entendi como juntar as letras, eu escrevi um primeiro livro. Eu tinha, 8 anos, eu estava escrevendo ali um primeiro livro com um colega da minha escola. Ele ia desenhar, eu ia escrever, a gente fez um primeiro livro, então foi amor à primeira vista. Mas quando a gente fala de literatura, para mim isso é muito maior do que os livros em si, né? Então os primeiros livros, Tico Tico do Fubá, Barulhinhos no Silêncio, aqueles livros da infância. Mas a minha família sempre foi muito de contar histórias, de sentar ali, comer uma pizza. E meu pai e minha mãe são muito bons de contar história. Então eu acho que a literatura chegou para mim, eles contando ali umas histórias ótimas deles. Maravilhoso. E que acabaram entrando nos livros, porque é uma delícia, né? Antes dos livros, então tem essa cultura familiar de entreter um ao outro, contando um bom caos, uma boa história. Sim. Aliás, você tocou num ponto ótimo, que é essa coisa da literatura, a literatura que não está nos livros, né? Que é essa literatura falada, essa literatura que a gente escuta, essa literatura das histórias, que muitas vezes vem dos livros e muitas vezes vai para os livros de uma outra forma, dependendo de quem está ouvindo aquilo, né? Exatamente. Faz todo sentido isso, e ainda mais que você teve essa experiência ali dentro de casa, essas histórias acabaram de alguma forma transformando esse Léo escritor hoje, eu imagino. Sim, me formando, né? Me formando, e claro, quando acabaram as histórias familiares, eu encontrei
outras grandes histórias na literatura, nos clássicos, mas eu tenho afições que eu vou perseguindo, e uma delas foi a cultura oral. E é bem isso é literatura também para mim, e isso é riquíssimo. No Brasil isso é riquíssimo, então eu já viajei muito pelo Brasil, de ônibus. Dos 20 aos 30 eu viajei para todo lugar que eu podia. Maravilhoso. De ônibus. E aí, por exemplo, quando eu estava em Dom Aquino, no Mato Grosso, perto de Rondonópolis, um rapaz elogiando o outro, falou assim, não, ele é um cara ótimo, contador de histórias. E eu achei demais o adjetivo, o elogio ser contador de histórias. Eu nunca vi alguém ser elogiado assim, Custódio é um cara ótimo, contador de histórias. Então, isso é muito rico. Isso... A literatura bebe muito dessa fonte, e assim a literatura começa. Então eu adoro isso, eu tenho uma paixão por cultura oral que é riquíssimo no Brasil. Sim, sem dúvida. E essa coisa de viajar pelo Brasil e viajar de ônibus, né? Acho que aí de fato a gente sente o Brasil, de fato a gente sente as histórias do Brasil. Você deve ter ouvido muitas boas histórias durante esses 10 anos, eu imagino. Muitas. Não só no Brasil, né? Eu também... todos os países da América Latina, do México ao Ushuaia, eu fui para todos os países. Legal. Por 10 anos eu fui para todos os lados e ia conversando o tempo inteiro, em portunhol, em espanhol, em português. E ouvi muito, vivi muito. Imagina. Então, eu espero um dia, inclusive, escrever sobre isso. E peguei muita carga, e você vai moldando, vai juntando com o que você vai lendo, e tudo isso vai virando a literatura. Muito legal. E aí você tocou num ponto agora também que eu gosto muito, que a sua formação também passa pelo jornalismo, né? E aí você fala, um dia eu quero escrever sobre isso, né? E aí eu acho que para você escrever tem a coisa de escrever uma matéria, eventualmente, do ponto de vista jornalístico, e tem, obviamente, escrever um romance. E a minha pergunta para você é assim, qual a diferença entre escrever uma matéria como jornalista e qual a diferença de escrever um romance? É completamente diferente, né? Algo, assim... Todas as opções que eu sempre soube que eu queria ser escritor, que eu queria escrever livros, eu sempre tive essa certeza. E todas, talvez, decisões que eu tomei na vida, isso sempre teve em consideração. Então, quando eu estudava jornalismo e quando eu consegui um primeiro emprego num grande veículo, eu desisti do emprego porque eu achei que ia atrapalhar a minha carreira como escritor. Então eu achei que se eu ficasse ali o dia inteiro escrevendo texto, escrevendo matéria, aquilo ia... O texto para rádio, no caso, ia prejudicar, ia mudar o estilo do meu romance, o estilo da minha prosa. Então eu abri mão de trabalhar como jornalista pensando que eu queria... Eu imaginava ali nos meus 20 anos, com as grandes certezas que a gente tem aos 20 anos... Sim, absolutas. Que se eu ficasse 8 horas de um dia escrevendo, eu ia chegar em casa e eu não ia querer escrever. Então eu decidi trabalhar, não trabalhar com texto para ter a dimensão que é para mim escrever. Sim, muito legal. Bom, e aí você, obviamente, a partir disso você chegou no Sorriso do Leão aqui, seu primeiro romance. E como que foi isso, assim, essa jornada entre a criação, o enredo e tudo? É um livro grande, né? Muitas páginas, quer dizer, e grande na história também. E eu amei o título, inclusive. Como foi para você, assim, escrever o primeiro livro... elaborar e depois vê-lo ali nas livrarias? Sim. Pois eu desde sempre quis ser escritor, mas quando eu passei dos 30 anos e eu ainda não tinha publicado um livro, aquilo começou a me dar uma agonia muito grande, porque... O que me parecia era assim, que a umidade da nossa vida, a gente é medido pelo que a gente quer ser. Mas chega um ponto que você é medido pelo que você pelo que você fez ou não fez. E eu estava exausto de ser o cara que está escrevendo um livro, eu escrever um livro, e eu estava sempre escrevendo, mas muitas vezes eu me perdia nos roteiros, que eu queria fazer livros muito elaborados e escapava. Aí teve algo curioso, assim, eu fiz um processo de mestrado em economia
E aí teve a primeira chamada e eu não passei. E era assim, eu ia ter que estudar aquelas matérias, econometria, Nossa sei lá o quê. Senhora. E era assim, 3 vezes por semana à noite, sábado o dia inteiro. E aí eu não passei no mestrado e pensei, poxa, mas eu ia me esforçar tanto, 3 vezes por semana à noite, mas sábado o dia inteiro para estudar uma coisa que eu nem tô tão afim de estudar. Então eu pensei, eu vou pegar esse mesmo tempo que eu ia gastar para finalmente escrever meu livro, terminar meu livro e publicar. Uhum. Aí veio a segunda chamada e eu fui aprovado. Mas eu já tinha gostado tanto dos meus planos para ser reprovado Tipo, it's too late. que eu decidi seguir escrever o livro. Que bom. E aí eu peguei ali, foi em 2016, em 2016, e aí eu comecei 2015, eu comecei a todo dia acordar cedo e umas 7 da manhã e escrever antes de trabalhar todo dia sem exceção para fazer esse livro acontecer, para organizar ele, para estruturar os capítulos. Eu já tinha na cabeça o Guardião de Nomes, mas ele era muito complexo e eu achava que eu ia me perder se eu me lançasse nele. Então eu usei o Sorriso do Leão como um exercício Perfeito. de escrever um livro inteiro, uma história linear, não muito grande, publicar, embora ele ficou grande, e depois me lançar no Guardião de Nomes, que era o grande projeto que eu já trazia há bastante tempo. Sim. Você tocou num outro ponto aí. Que você falou assim, eu acordava cedo, escrevia para depois ir trabalhar. Sendo que escrever já é trabalhar, né? Exatamente. O ponto. Né? Não, mas é engraçado isso, assim, e eu quero trazer esse ponto, porque a gente ainda vive num país que os escritores, a maioria deles, né, talvez tirando aí os best-sellers e tudo, a gente está vendendo muito livro e tudo. Acho que tirando esses, é um grupo pequeno, a gente sabe disso, a maioria dos escritores tem uma profissão, né, X, como sendo o primeiro, a profissão 1, vamos dizer assim, e aí e também escreve, né? Tipo, tem que escrever à noite, tem que escrever às 7 da manhã, tem que escrever no final de semana. Como é que você vê isso, assim? Como que você acha... Quando que a gente eventualmente vai chegar num lugar onde os escritores podem só escrever, entendeu? É uma boa pergunta. Eu acho que assim, com o artista, né, viver de arte, isso sempre trouxe isso, sempre foi difícil viver de arte e isso sempre pediu profissões paralelas. Mas, conforme o mercado vai amadurecendo e o número de vendas de livros vai aumentando, eu acho que isso vai possibilitando mais pessoas viverem, ter como a profissão principal escrever. Então acho que é uma questão de amadurecimento do mercado. Mas é interessante a gente falar sobre isso porque isso aos poucos eu fui pegando uma dimensão que tem uma diferença entre você escrever, que é você... Uma coisa é você jogar uma bola num final de semana e outra coisa é você jogar futebol profissionalmente. É muito diferente, né? E também Sim. Eu percebi que era diferente quando eu num sábado falava, eu vou escrever um conto, vou escrever um poema, você escreve uma carta bem, e tem muita gente que escreve muito bem, mas é diferente quando você decide escrever profissionalmente. Se você quer escrever profissionalmente, na minha visão, você tem que escrever todo dia, você tem que ler sempre, você tem que você tem que estar disposto a publicar, a receber críticas, a escrever para outros veículos. Então, eu entre o Sorriso do Leão e o Guardião de Nomes, eu percebi que é diferente, que você tem que tratar profissionalmente também a sua escrita. Total. E isso envolve, sim, escrever todos os dias, cuidar do seu texto, cuidar da divulgação, tudo isso, porque como... Sim. Um jogador de futebol não vai jogar só quando ele está inspirado, ele vai jogar quarta e sábado e fim, quarta e domingo. Você está falando a escrita não necessariamente ela é uma inspiração. Talvez depois que você senta e começa a escrever, vem a inspiração. Mas você não pode ficar lá deitado esperando, quando a inspiração chegar, eu levanto. E senão não é um trabalho profissional, senão você é igual você decidir fazer um trabalho de faculdade, enfim, mas acho que
da parte do mercado, a gente espera um amadurecimento, mas dos escritores também, eu acho que é importante se pegar isso, que é diferente você escrever profissionalmente. Você tem que estar disposto a escrever sempre, é como um trabalho, é um trabalho. Não, eu tô fazendo um paralelo com propaganda, né? Você vê essas campanhas lindas na TV, esses filmes maravilhosos e tudo no YouTube, né? Nas redes sociais. Você fala, cara, que coisa maravilhosa. Em geral tem muita coisa boa, né? A propaganda brasileira tem um nível altíssimo do ponto de vista de criatividade. E aí as pessoas receberam um briefing, tiveram 6 horas para criar aquilo. Sentaram numa mesinha com um computador na frente, às vezes numa garagem, às vezes num café, e criou aquilo. Tipo, não é que ficou 6 anos esperando um dia aparecer aquela ideia. Não, em cima de um briefing, você tem 6 horas agora para criar alguma coisa, e 7 da noite você me apresenta, tipo isso, né? Isso, então é isso que eu digo de ser uma relação amadurecida. Eu acho que é essa relação que o escritor tem que ter consigo mesmo. Ele é um escritor profissional. Sim, você tem que entregar um livro a cada 2 anos, você tem que escrever todos os dias, você tem que se dedicar àquilo e não esperar grandes inspirações. Exato. Perfeito. E aí, como é que foi escrever O Sorriso do Leão, um lugar de fala de um garoto de 12 anos? Ah, sim. Pois é, isso... Você até... escrever um infanto juvenil, para mim, foi difícil porque eu tinha que cortar muito, porque eu tinha, claro, uma carga muito grande de leitura, de histórias que eu queria colocar, mas era um livro infanto-juvenil, então eu tinha que me segurar e quando eu tive alguns retornos, inclusive, que quando você lê o livro, você percebe ali que era uma caixa um pouco pequena para mim e os temas iam entrando. Então, por exemplo, uma das personagens, ela na verdade não tem aquele nome, ela decidiu aquele nome, ela assumiu um nome. E isso é um pouco já fora do que se espera de um infanto juvenil. E as coisas foram... eu queria fazer um livro simples e linear para ser um primeiro trabalho, mas era difícil resistir. E tem uma coisa de laboratório também, né? Porque, na verdade, você está escrevendo um livro que não é para você, né? Como leitor, né? Exatamente. Então isso também deve ser um belo desafio, né? Sim, é um belo desafio. Eu pensava muito na questão... Eu pego muita coisa das outras artes, né? Então eu pensava muito nos pintores que tem o exercício, que a gente pega lá o Da Vinci, o Michelangelo, você encontra uma série de estudos que eles fazem antes de ir lá e efetivamente fazer a obra. Então eu trouxe isso para a literatura e eu gosto de fazer estudos, sabe? Por que a gente não pode escrever um capítulo sobre um personagem que não vai ser utilizado? É só um estudo. E o Sorriso do Leão acabou sendo uma forma de estudo, de compor um romance inteiro, amarrar todas as pontas e entregar ele. Muito legal. Muito legal, muito bacana. Um outro ponto que eu queria falar com você, a gente falou ali no começo que você também é editor. Sim. Que eu acho tão maravilhoso o trabalho dos editores. Eu tenho é a segunda paixão, assim, ou talvez esteja quase no paralelo ali do que a paixão pelos escritores, ainda mais depois que eu fui compreendendo e assim, muito modéstia à parte, né? Porque nunca vivi uma experiência de escrever e ter uma experiência com o editor ali falando que vai para frente, vai para trás, para onde de direcionamento e tudo, mas pelo que eu tô conseguindo aí me aprofundar nesse universo, eu tenho uma admiração muito grande hoje pelos editores, entendendo, conversando com os autores, entendendo os caminhos que os editores fizeram com as obras, o que eles ajudaram a mudar uma obra e tudo, por N razões, eu comecei a ficar realmente assim, muito, muito fã do trabalho dos editores. E aí você também é editor. Minha pergunta é, como que é ser escritor e editor? E se no seu caso você se autoedita ou se você tem um editor que nesse caso trabalha com você, um outro editor que trabalha com você? Ah, sim. Eu acho que ser editor e escritor me traz um senso de mercado que acaba costurando o meu trabalho, né? Sim. Então, por exemplo,
eu terminei de escrever o Sorriso do Leão, estava publicando, e eu escrevi um romance inteiro chamado A Casa Sem Relógios. Mas ele é literatura experimental, e ele tá pronto para ser publicado, mas eu decidi não lançar aquele livro, deixar ele na gaveta e escrever o Guardião de Nomes. Entre o Sorriso do Leão e o Guardião de Nomes eu escrevi esse livro. E aí foi a voz do editor me falando... Tipo, Léo, não é a hora da literatura experimental, isso vai afastar os leitores de você, não é o momento para esse livro. Mas, claro que eu não faço tudo sozinho, então tem o Felipe Damorim, que é editor da Rua do Sabão e age como meu editor, e eu levo lá meus rascunhos, minhas ideias, a gente toma um café, eu debato com ele. Legal. E tem as leituras críticas, né? A professora Thaís Manzano faz a leitura crítica e ela é muito boa e muito cruel e me ajuda muito, muito rígida. E eu, de qualquer forma, me cobro muito em relação à qualidade, ao prazo de entrega. Eu acabo me cobrando mais do que eu cobro meus autores quanto à disciplina, porque eu não sei que horas meus autores acordam para escrever ou não, mas eu sou um editor do meu lado todo dia falando, vamos, sai da cama, vai escrever, já tá cedo, vamos lá. Não precisa esperar o sol sair, não. Vamos lá, começa. Então... Muito legal, muito bom. E quem são os autores hoje que mais lhe inspiram a escrever? Olha, como você pode ver nos livros, eu gosto muito de usar diferentes estruturas na literatura, explorar as diferentes formas de contar um romance, torcer a história. Então, dentro disso, o Philip Roth acaba sendo uma referência, e o Mário Vargas Llosa, a estrutura que eles compõem nos romances, eu sempre admiro e aprendo muito. Agora, esses talvez sejam os principais nomes. De resto, a gente vai pegando em todo mundo. O Gabriel Garcia Marques, o William Faulkner. Todos os livros que ganham o Booker Prize eu leio. E tudo que estoura na literatura brasileira também. Eu tô sempre lendo muito. Graças ao trabalho como editor, eu também leio muitas literaturas de outros países, do Oriente Médio, dos países escandinavos, agora da China. E isso acaba sempre enriquecendo. Nossa, isso é uma bagagem gigantesca para você, né? Tem um livro que eu estou editando agora, que ele é um livro chinês do século 6 e 7. Uou. E que vai fazer uma tradução direta do original, do mandarim arcaico para o português. Nossa. E eu tô doido para ficar pronta a tradução, para eu poder ver como é a estrutura, a linguagem, como os elementos foram compostos. Então, enfim, aí o trabalho como editor acaba ajudando bastante. Muito legal. Aí você falou de alguns países aí, né? Quem são os seus, da literatura internacional, assim, global, vamos dizer assim? Quem são os seus grandes ídolos, assim? Quem mais está próximo ali de você ou quem já esteve muito próximo de você? Além desses nomes... Além do Faulkner que você falou, além desses nomes... O próprio Gabriel, né? Mas que estão trabalhando atualmente, o John Foster na Noruega. Eu acho que ele faz um trabalho muito bom. Aliás, a Noruega ali Noruega, Suécia tá um polo bom ali, né? Tá saindo muita coisa boa ali, né? Anos e anos. Aí a questão de escrever profissionalmente, com o apoio do Estado, por décadas e décadas, isso vai trazendo, isso vai enriquecendo a literatura de um país, né? Mas enfim, tem muitos trabalhos bons e a gente vai conhecendo. Em Moçambique tem grandes autores. Eu estou lendo agora o Adelino Timóteo, e você percebe que existe uma cultura literária, existe a literatura, todos os autores eles acabam lendo a literatura universal e a literatura internacional e a literatura do seu país. Exato. E a combinação entre essas duas formam uma literatura única. Então é uma delícia, por exemplo, descobrir a literatura angolana, porque você vê esse diálogo, você vê o eco ali da literatura portuguesa, brasileira, inglesa, mas também a tradição cultural do país. E é uma delícia descobrir. Você falou de Moçambique, a Paulina Chiziane, né? Que tem um texto maravilhoso, né? E é um pouco essa combinação, né? Da coisa do local, ela traz muita coisa das raízes, né?
mas com olhar também, com temas mais universais. Esse diálogo é uma delícia. Interessante, né? Delicioso demais. Ave Maria. Para nossa sorte. E na literatura brasileira, quem são suas referências assim? Dos escritores aí mais recentes, os contemporâneos, quem que você mais admira, quem que você está mais próximo, assim? Olha só. Bom, dos clássicos brasileiros, quem eu não canso de me surpreender é com o Guimarães Rosa. Eu adoro ler o Guimarães Rosa. Quantas vezes eu puder ler o Grande Sertão Veredas, eu vou ler de novo. Não só o livro, como as histórias que ele... A história de vida dele é muito gostosa, Sim. né? Então... Agora, dos contemporâneos, eu leio todo mundo. Eu leio tudo que sai, tudo que estoura. Até pelo seu trabalho de editor também, né? Tem que ficar muito antenado em tudo, assim, isso. Né? Mas quem eu admiro bastante o trabalho que ela faz é a Giovanna Badalosso. Eu gosto bastante, assim, do caminho que a literatura dela está seguindo. Eu noto um livro dela melhor do que o outro e acompanho ali com entusiasmo o trabalho que ela faz. Como ela chama, Giovanna? Madalosso. Madalosso, eu não conheço, então já autora vou anotar aqui já. Tudo Pode Ser Roubado, Sweet Tóquio. Ah, Sweet Tóquio é dela, eu não sabia. Eu conheço a obra, mas não estava relacionando direto à autora. Ótimo, vou atrás. Não li Sweet Tóquio ainda, então vai ser uma boa oportunidade para ler também. Mas já me indicaram bastante esse livro, então já chega como referência muito boa aí. E o que você está lendo atualmente? Você falou que está lendo um monte de coisa, um monte de tudo. Mas assim, o que está do ladinho ali da sua cabeceira ou na mesa quando você acorda, que vai ler um pouco de manhã? Todo ano eu leio... Você lê de manhã? Quando acorda? Não, eu leio à noite. De manhã eu escrevo. Tá. Todo ano eu leio... Escolhas, né? Escolhas. É que eu só preciso ler, tá? Então, pra mim tá mais fácil. Todo ano eu leio um grande clássico. Eu escolho um livro enorme, assim, pra ler. Então, o que eu tô lendo à noite, eu leio Guerra e Paz. Três trechos toda noite. Tá indo. Ontem eu cheguei na página 900. São 1.500. De 1.500. Então tá indo. Pensa bem, já passou da metade. E é gostoso de ler. Então eu leio um pedacinho dele toda noite. Além disso, eu tô lendo O Leopardo, do Lampedusa. Aí é um livro menor que eu leio no caminho, no transporte coletivo, na espera de um dentista. Eu vou lendo Lampedusa. E editando o próximo livro que eu vou ler, eu acabei de terminar de ler um livro chamado Sob as Asas dos Anjos, do Faisal, eu não sei falar sobre o nome dele, mas é um autor do Emirados Árabes. O título é ótimo, né? O título é ótimo. Eu sou apaixonado por títulos também. Uma delícia, né? E o próximo que eu vou ler... provavelmente eu vou ler A Máquina da Vergonha, da Cathy O'Neil, que é a autora do Algoritmos de Destruição em Massa. É o novo livro dela. O título é maravilhoso também. Não é? Ela é boa. Tem autores que são bons de dar títulos, né? Olha, a gente pode falar de alguns aqui, viu? Pois é, alguns são invejáveis, né? Então esse Nossa, é o o Saramago, então, né? Pois é. Preciso ler um livro que tá lá pra ler que eu ainda não... Evangelho segundo Jesus Cristo, olha que título maravilhoso. Pois é. E um livro que eu queria esperar eu terminar de escrever, O Guardião de Nomes, pra ler, é o Todos os Nomes. Então tá ali na cabeceira. Porque a gente vai até falar disso, algumas pessoas fazem uma relação, né? Eu ainda não li, eu queria terminar pra depois ler. Então agora eu quero ler o Todos os Nomes e O Ano da Morte de Ricardo Reis. Nossa, que é outro título maravilhoso, né? É maravilhoso, né? É maravilhoso. É genial demais, até nisso. Além de escrever muito, é genial na escolha dos títulos. E aí, a gente falou de muita coisa que você gosta. Você tem alguma obra que as pessoas gostam muito e que eventualmente para você não funcionou? Certamente. Ou um autor? Não precisa ser a obra, eventualmente, se você não lembrar. Não, tem, por exemplo, o primeiro livro que eu li do Faulkner foi Os Invictus. Ele é difícil, né? Não é um autor fácil, né? E eu tinha tanta expectativa no Faulkner, e quando eu li Os Invictus, eu não achei nada demais. Assim, não me pegou a obra, eu tava pronto pra, nossa, eu vou ler um livro que vai mudar a minha vida. Outro livro que eu ainda não consegui ler ele inteiro, e eu tenho muita expectativa nele, eu quero voltar nele, é o Graça Infinita, do Foster Wallace. Tem o Larmitz, é incrível.
O 2666 do Bolanho, eu li a parte dos tradutores, adorei, mas parei, preciso retomar, que são livros que às vezes eles não funcionam pra gente num momento e depois a gente volta neles verdade. E se joga melhor, né? Eu tive uma experiência, até já falei aqui, acho que uma vez, com Oceano de Solidão, né? Que eu tinha uma dificuldade, eu não conseguia passar da página ali 20, 30, aí fechava o livro. Aí guardava e falava, não, uma hora vem, uma hora vai vir e tal. E até que eu comprei uma edição que abria com a explicação da família inteira, né? E eu acho que o fato de eu não conseguir me conectar com a história era porque eu já não conseguia me conectar sobre quem estava falando, sobre quem ele estava se referindo, né? Do ponto de vista da narração. Então eu não conseguia. Na hora que eu entendi que tinha uma árvore genealógica e eu conseguia acompanhar, aí o livro ficou assim, um dos livros mais incríveis que eu já li na vida. Então tem um pouco isso também, né? Às vezes não vai de uma vez, mas depois sobre uma outra ótica, às vezes até uma outra edição, isso, né? É legal que você falou. Acaba funcionando. Porque eu demorei um tempo eu queria ler, por exemplo, um clássico, eu ia lá e pegava qualquer edição. E aí eu percebia que algumas, a fonte, o papel, isso ajuda muito. A fonte ajuda muito. Então muito eu aprendi isso, assim, a alguns livros eu olhar com mais cuidado qual edição, porque isso ajuda muito a gente no processo de leitura. O Senhor da Solidão que você mencionou, né, tem bastante gente que não se encontra com o livro, e eu sempre lembro de uma frase quando estourou o Gabriel Garcia Marques, né? E aí foram perguntar pro Jorge Luiz Borges o que ele tinha achado dos 100 Anos de Solidão. E aí não se sabe se era ciúme ou se era pra fazer uma sacanagem. Ele falou que teriam bastado 50 anos, já seria o suficiente. Então, eu adoro lembrar essa frase quando se fala dos 100 Anos de Solidão. Sim, teriam bastado 50. Eu podia ter escrito metade do livro também, ter parado mas eu na adorei, metade. Eu adorei, mas a frase do Borges é ótima. Maravilhoso. E aí, a gente falou aqui também que você é consultor de literatura brasileira para editoras, né? Que os nossos países vizinhos, Argentina, México, que não é tão vizinho assim, Equador. Conta um pouco desse trabalho pra gente. Como que é seu trabalho, esse trabalho de ser consultor de literatura brasileira nesses países? Claro. Porque assim, né? Quando você é editor, te oferecem muitos livros. Te oferecem livros. Eu imagino. O tempo inteiro. Uhum. É descomunal. Muitos e muitos livros, não só brasileiros, do mundo inteiro. Os agentes mandam listas infinitas. E aí, e o pessoal muitas vezes tenta empurrar um livro. Então, toda editora, você precisa de uma figura de alguém que você confie para te dizer como são realmente os livros naquele país. Então, viajando e participando das feiras internacionais, alguns editores passaram a confiar muito em mim. Porque eu falava a verdade sobre como eram aqueles livros, os da minha editora, mas sem ficar puxando a sardinha para os livros da minha editora e falando de outras. Esse autor é bom, esse autor está fazendo sucesso, esse aqui é ótimo, mas é um pouco arrastado, esse aqui é o que eles gostam, um turning page, uma literatura fácil de ler, tem tal tamanho, é difícil de traduzir. E aí com isso foi acontecendo, né? Para outras eu dou uma dica, isso e aquilo, mas para essas editoras especificamente eu acabo eles não fecham o negócio de um deal de literatura brasileira sem eu validar para eles. E é ótimo, porque é uma relação de confiança. Sim. Então muito isso, assim, eles vão ver nos catálogos e, a gente tá quase comprando isso aqui, o que você acha? Sim. Tem alguma dica? E eu vou ajudando eles, recebendo, claro, mas é muito gratificante. E você tem uma leitura também do inverso, porque você leva muito da gente para lá. Mas você acaba também, se integrando muito com a questão da literatura local nesses países, de conhecer os principais autores e tudo? Sim, bastante, né? Nas feiras eu acabo conhecendo muito e vendo os prêmios, que são as referências, e conversando com os tradutores, e assim a coisa vai acontecendo, né? Tem algo muito legal que tem os grandes grupos editoriais. Sim, sabemos. Claro. E tem os pequenos e médios editores. E os pequenos e médios editores, eles se chamam de a publishhood, que seria
publishhood. Hood é a quebrada, o gueto, o bairro, a periferia. Então aí a gente fala muito da publishhood, que nós somos aqueles que não são convidados para os eventos, mas a gente vai de penetra, que não estão nos grandes jornais. Sou mas desse time. Então, cava um lugar. E aí cada um tem uma estratégia. São pessoas ótimas. Então, por exemplo, um editor argentino, amigo, que é o Luciano Souza, se ele não é convidado para uma feira, ele sempre manda um e-mail pro organizador dizendo que ele não foi convidado porque ele é sul-americano e é preconceito, isso e aquilo. E às vezes ele assusta o pessoal e eles convidam ele. E aí a publishhood acaba trocando muita informação também de, isso aqui tá estourando, corre, pega isso aqui, vamos se ajudar. É quase como uma rádio peão ali, exatamente, né? Tipo... Exatamente. Muito bom. E aí a gente, eu comprei isso aqui, eu paguei tanto, compra você também, vamos junto, vai estourar. Interessante. Então, que legal. E aí, dentro desse contexto, aí, obviamente, abrindo um pouco mais dessa questão, saindo um pouco só de América Latina, como é que você acha que está a literatura brasileira hoje no cenário internacional? E aí eu estou me referindo aqui aos autores mais contemporâneos, tá? Obviamente é muito comum você encontrar, né, nas principais livrarias, as grandes livrarias globais, Paulo Coelho, um Jorge Amado, um Graciliano. É bem comum você encontrar esses nomes nesses lugares, mas é muito raro você encontrar nomes contemporâneos, né? Sim. E, na sua opinião, que caminho que a gente tem que traçar? A gente está muito longe de chegar nessas prateleiras das grandes livrarias globais? Eu acho que assim, primeiro assim, eu me assustei quando eu comecei a ir para as feiras internacionais, porque eu achei nas primeiras feiras que eu fui, eu praticamente não encontrei nenhum agente, ninguém vendendo literatura brasileira. Então, imaginei. E isso foi triste, assim, porque você vê que você tem que muitas vezes começar, que as pessoas não conhecem quase nenhum nome. Então você tem que catequizar, né? Isso. E é difícil você formar um mercado, assim. Claro que é uma oportunidade também. O que eu acho dos contemporâneos é que o pessoal muitas vezes assinam um contrato de representação no exterior e eles não vão ver se de fato o nome deles está sendo trabalhado, ofertado, vendido, se ele está sendo feita uma divulgação dele no exterior. Muitas vezes esses autores fazem um trabalho tão bom no Brasil, mas eles não cogitam repetir isso em outros idiomas. Então eu acho que os autores e editoras podiam se lançar mais, desbravar mais, estar mais presentes. Se eu conseguir espaços lá fora, eu imagino que outros colegas que vendem muito mais do que eu no Brasil não conseguiriam. E acho que seria legal ver se... tem muito espaço e depende muito também do autor, do editor, ir lá, visitar as feiras, frequentar, trocar cartões e não deixar isso só na mão dos agentes. Sim, sem dúvida. Então acho que... Porque os agentes representam muita gente, nem sempre dá para ele... Será que um autor deveria pensar, será que ele está trabalhando o seu livro dentre o vasto catálogo que ele tem? Então eu acho que tem muito espaço para a gente se lançar mais no mercado. Sem dúvida. E aí, até falando um pouco de qualidade, né, editorial, né, a gente acaba lendo muito coisas do mundo inteiro, né? Você acaba lendo muito e naturalmente você lê autores de praticamente do mundo inteiro, né? Os orientais, Europa inteira, enfim, tudo, né? Estados Unidos, Canadá, tudo. A gente lê tudo, basicamente. Então a gente acaba tendo uma noção ali muito clara, assim, de que literatura é essa do ponto de vista global, né? Do ponto de vista de qualidade, vamos dizer assim, né? E a gente sabe que os autores brasileiros, com esse conhecimento, né? Lendo toda essa quantidade e tudo, você fica muito claro ali que a gente tem uma qualidade muito compatível com a qualidade que está sendo feito, que está sendo escrito globalmente, né? Dependendo do caso, até superior, né? Então, assim, é uma pena, né? Porque
não é uma questão de qualidade, né? Talvez seja uma questão mais de como a gente está se vendendo, né? Isso, assim, eu acho que o Brazilian Publishers faz um trabalho muito bom, que a CBL faz um trabalho muito bom. Existem agentes que estão há muito tempo no mercado e que já venderam muita gente, já foram responsáveis por divulgar muita gente, como a RIF, o pessoal da Vilas Boas. Mas assim, o investimento tem que ser primeiro, eu acho que os editores e autores deveriam estar nessas feiras, deveriam se lançar mais a mercado. E existe outra parte disso, que é o apoio aos centros de estudos de língua portuguesa. Por exemplo, existe uma associação chamada PELTA, que é uma associação de tradutores do português, certo? Só gente que estuda e reunidos. E eles tinham contato com as entidades do livro de Portugal e de outros países lusófonos, mas eles não tinham contato com o Brazilian Publishers, com a CBL. Fui eu que fiz essa ponte. Eu que apresentei o presidente da PELTA para a Fernanda, que na época era a responsável pelo Brazilian Publishers. Mas me preocupa quando sou eu que tenho que fazer essa ponte. Exato. Então esses estudos... Que bom que você está fazendo, porque assim, senão essa ponte vai ficar perdida. Ela tá quebrada, né? Então, assim, são coisas que faltam. Por exemplo, existem estudos existe um centro de estudos de língua portuguesa em Yale, em Stanford, em Harvard, mas eles não estão conectados à CBL, em Salamanca, em Lyon. Então é preciso conectar, fazer os tradutores se falarem, conversarem com os editores, e as feiras internacionais são o lugar para isso. Muito bom, parabéns aí pelo trabalho, tá? Obrigado. Que obviamente acaba ajudando todo mundo e ajudando a literatura brasileira. É isso aí. É por essa razão que a gente está aqui também, né? Então que bom, parabéns aí mais uma vez. No seu perfil no Publish News tem uma frase que eu adorei, do Zé Eduardo Agualusa, que fala: em tempos de construção de muros, os livros são nossas pontes. A gente acabou de falar de ponte aqui, inclusive. Eu queria te perguntar, que a gente está falando de ponte, de muros, que muros que a gente precisa derrubar para ter mais mulheres, negros e gays na escrita? Ah, que ótimo. A frase é excelente. A frase é maravilhosa. De fato, isso que acontece. Eu percebo isso claramente. Foi uma das primeiras coisas que me assombrou publicando. Porque você publica, você lança um livro a mercado e daqui a pouco vem uma pessoa que você sequer imaginava falando sobre aquilo. Então, por exemplo, eu publiquei O Guardião de Nomes, eu tinha estudado muita antroponímia, toponímia, a história dos nomes, como os nomes foram formados, e eu descobri mais uma centena de coisas por conta do livro, porque vinha gente me contar como escolhiam os nomes em Angola, me contar como escolhiam os nomes na cidade, me contar as ruas, e eu ia só descobrindo mais, e é uma delícia. Demais. E os nomes fazem essa ponte. O Sorriso do Leão, uma escola de Salvador adotou o livro, me mandaram foto, todos os alunos com o livro na mão. Que demais. eu fiz? O livro vai chegando e é uma delícia. Muito bom. Em Uberaba, Minas Gerais, sempre está vendendo o Sorriso do Leão e eu não sei porquê. Eu preciso, aliás, descobrir, preciso ir até lá, mas o livro está sempre vendendo lá e eu não sei bem porquê. Então essa conexão é ótima. Em relação às mulheres, aos negros, ao público LGBTQIA+, eu acho que assim, olhando 10 anos atrás, a gente faz muito mais coisas, a gente tem uma literatura representada e tudo que a gente fez ainda é pouco, historicamente. Então o que a gente pode fazer para criar mais pontos? A gente tem que publicar mais, a gente tem que ajudar os autores que estão publicando de forma independente, periférica, o pessoal lá do Cooperifa, a trazer eles para o centro, a nós irmos buscar eles e trazer para o centro, a colocar eles nas livrarias, colocar eles nos audiolivros, nos e-books, a ajudar a exportar. Então acho que isso a gente pode fazer. Às vezes algumas pessoas podem se incomodar. É uma forma de quebrar um pouco esses muros, né? Isso, e trazer para dentro do sistema, trazer para vender na livraria na Avenida Paulista, Exato. Trazer para a Feira de Frankfurt para exportar. Eu acho que isso é um movimento que ainda pode ser feito. Sim, muito bom, excelente. A gente tem um quadro aqui, a gente chama 3Es, que é um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer.
Quem são esses 3 livros para você? Qual é o primeiro ex? Primeiro é para enaltecer. Para enaltecer? Rapaz. Tipo, que você gosta muito. Tipo, um livro que eu gosto muito. Um dos seus livros favoritos. Eu adoro Peter Pan. Eu adoro Peter Pan. Ah, é ótimo. Nunca ninguém trouxe Peter Pan aqui. Tem um trecho do... a ideia do Peter Pan ela é tão bem acabada. Eu já li algumas vezes Peter Pan e eu adoro, porque as figuras são tão bem construídas. O crocodilo, que é o tempo. Não, é maravilhoso. As imagens dele são tão deliciosas. O menino que vai escutar as histórias na janela. Eu não me canso com a beleza. E tem um trecho do Peter Pan que é quando o Peter acha que ele vai morrer e diz que ele sentiu medo. Pela primeira vez na vida, o Peter Pan sentiu medo. E aí ele ouviu o coração dele batendo como um tambor. E ele pensou, morrer vai ser uma aventura tremendamente grande. Tudo aquilo de aventura. E morrer seria uma aventura para o Peter Pan tremendamente grande. Eu me assombro com isso. Eu acho que no meu epitáfio eu gostaria que tivesse escrito morrer será uma aventura tremendamente grande. Eu adoro isso. Demais isso. Então o livro para recomendar. Muita gente que lê, conhece e fala, mas você já leu Peter Pan? Peter Pan é uma delícia. Leia Peter Pan. Não, e às vezes, é ótimo você trazer essa referência, porque às vezes a gente fica nessa hora pensando nos grandes clássicos, Crime e Castigo, e às vezes é uma coisa tão simples, né? Meu Pé Laranja Lima, sabe? Exato. Tipo, né? Às vezes tem coisas tão grandes nessas obras que não necessariamente são esses clássicos, vamos dizer assim, um pouco mais pesados e mais taxados, assim, como clássicos mesmo, né? Pois é. Eu falei, o livro que eu estou editando, do Faisal, Sob as Asas dos Anjos. Lá tá ele falando do José Vasconcelos e Meu Pé de Laranja Lima. Eu penso, meu Deus, como um autor do Emirados Árabes, que escreve em árabe, uma referência para ele é Meu Pé de Laranja Lima. As pontos da literatura. Olha a referência para ele do Brasil. O livro nacional que ele leu foi Meu Pé de Laranja Lima. É maravilhoso, né? Maravilhoso. E para emprestar? Para emprestar? É um livro que você gosta muito e você fala, olha, esse livro... ele vai bem em geral, na maioria das coisas. Legal. Tipo, olha, esse aqui eu empresto sem erro. Tipo, dificilmente eu vou errar. Isso é legal porque eu gosto muito de emprestar livro e... Você tem ciúme com os livros? Não, você nenhum, espera voltar? Nenhum. E fala, entrega para outra pessoa que... Espero um dia ótimo. chegar nesse nível então vamos falar de um livro que eu vou te emprestar, Custódio. de desapego. Eu vou te emprestar o Sweet Tóquio da Giovanna Madalosso. Então, maravilhoso. Tá, e se você gostar, eu vou gostar. Tenho certeza que você vai gostar, você empresta para outra pessoa. Então tá bom. Então pronto. já tô esperando já. Tá resolvido. Então perfeito, ótimo. E eu preciso desapegar um pouco dos livros, que eu sou um pouco apegado com essa coisa dos livros também. Ótimo. Mas é um trabalho que precisa ser feito, eu acho. Precisa ser feito. E pra esquecer? Meu Deus, um livro pra esquecer? Um livro que eu li e me arrependi? Não gostou, não se conectou. Tem alguns, né, que a gente para na metade, a gente nem lembra direito deles. Mas, eu não sei, talvez tem um autor que chama Seamus Jane, sei lá, eu não sei porque eu comecei a ler, eu me perdi, esqueci do livro, nem lembro o título dele, mas é um livro que com certeza não rolou pra mim. Que não aconteceu, rolou pra né? mim, acho que é o que me vem à mente. Acaba marcando mais os livros que acontecem pra gente. Muito bom. Vamos falar um pouquinho do Guardião, então? Vamos. Esse livro aqui, maravilhoso. Eu amei, te falei aqui offline, vou Muito repetir obrigado. aqui. Adorei. 400 e algumas coisas páginas, mas não parece, porque o livro é muito gostoso de ler. Eu li quase numa tacada, assim. Então, gostei demais. A gente vai falar de alguns pontos aqui que chamou muito a minha atenção, mas até antes da gente começar a falar mais especificamente de dentro dele, conta um pouquinho pra gente, assim, tipo, um pouco da história e de como surgiu, assim, o Guardião. E eu já fiquei curioso que você falou que o Guardião já estava na sua cabeça antes do Sorriso de Leão, né? Pois é. Então isso eu achei muito interessante. Pois é. Eu tenho... Eu escrevo de um jeito bem particular, assim. Acho que eu escrevo à mão
E muitas vezes, para o livro engatar, eu escrevo em pé e eu escrevo na parede, a lápis na parede. Que engraçado. E como dá bastante trabalho, porque depois eu tenho que apagar tudo, lavar a parede e começar de novo. Mas é maravilhoso, porque é um outro processo, né? É um outro processo. E a escrita passa bastante pelo processo, né? Exatamente. Então, e eu acho uma não delícia adianta, escrever tipo, de se pé. você é desse jeito que funciona, se trancar você num escritório de 3 metros quadrados e botar um computador na sua perna, Exatamente. provavelmente não vai sair muita coisa. E eu converso, inclusive, com os outros autores. Você senta pra escrever e o quê? 10 minutos depois você tá olhando mídias sociais, né? Instagram. Então, e como dava muito trabalho, eu pego uma escada, ia lá em ciminha, Nossa, assim, que demais. desenhando cada palavra e escrevendo. E aí um dia, mas apesar disso, eu tava escrevendo um outro livro que não deu certo, não consegui concluir, eu tava pensando para onde seguir, eu peguei o Guardador de Rebanhos, do Fernando Pessoa, porque aquela confusão de frases, aquilo me inspira. Nossa, é maravilhoso. E lendo ali... era uma edição que tinha o Guardador de Rebanhos e o livro do Desassossego. E além dos dois, dando uma olhada, me veio a ideia... o guardador de nomes, o guardião de nomes, como seria guardar nomes? E aí essa ideia, isso foi em 2012, como uma bolinha de massa cheia de fermento, aquilo ficou e foi crescendo, e eu comecei a pesquisar sobre nomes e percebendo como nomes eram nomear, isso era um tema gigantesco. Sim. Então eu fui, assim foi surgindo... A começar pelo título, né? Que ele já, por si só, já era um nome, né? Pois é, e tudo que eu tinha era isso, eram essas palavras, o guardião de nomes, mas isso me parecia de um potencial tão grande, e eu fui por anos e anos digerindo aquilo. Bom, e aí eu fui formatando uma história, que é a história de um barão de terras da época do café, ali em 1920, que ele dá nomes em tudo que nasce nas terras dele, ele que nomeia os animais que nascem, os filhos dele, ele que nomeia, e também os empregados, os apadrinhados, os sobrenomes. É gênio. Porque era exatamente assim que acontecia. Ele ia nomeando tudo. E aí ele vai ter um último filho, o 7º filho, e ele pensa, o 7º filho nascido homem do Barão Álvares Correia precisa ser a assinatura da minha obra. O nome, eu preciso escolher o nome. E ele fica ali meditando qual vai ser o nome que ele vai escolher. E quando ele vai conversar com a esposa sobre isso, ela diz que ela teve um sonho profético e que ela sonhou com Santo Antônio, e o Santo Antônio falou para ela no sonho que o menino deveria chamar Antônio. E ela queria, se desta vez, esse último filho, ela poderia chamar de Antônio. E o barão diz que não, e que de jeito nenhum e por nada nesse mundo. Principalmente porque Antônio, ele sabe que ela teve um noivo chamado Antônio, então nunca ele deixaria ela escolher o nome, ainda mais esse nome, de jeito nenhum. E os dois vão, e aí o barão, imagina aquela figura ali nos anos 20 que vai falando, e eles vão jantando, e ele falando sem parar de como os nomes são, como tem que ser, e a esposa só ouvindo, quieta, até que a bolsa rompe, e ela se levanta e fala, o Antônio vai nascer. E ele fica indignado com aquilo. Então, Não, e numa época onde a mulher tinha pouquíssima voz, né? Se hoje a gente ainda tem esse problema, imagina nos anos 20. Né? Exato. Então essa disputa em relação ao nome. Ao mesmo tempo, mas as outras... Tem a história do barão, né? E aí tem outros personagens que são o pródigo, que o pródigo, ele começa com ele chegando na casa do pai dele. O pai dele era o guardião de nomes, o pai dele morreu, e ele chega lá para arrumar tudo aquilo. Ele é filho de um homem que, num sertão, existia um homem que guardava nomes, que era o pai dele, e ele chega para arrumar tudo aquilo, para ver o que ele faz com aquele monte de livro escrito cheio de nomes. O nome dele é Pródigo, ele é indignado com o pai porque batizou ele de Pródigo, porque além de ele pensa, o pai guardava nomes e fez tantos nomes, e o dele tem que ser esse nome, Pródigo. E ele sabe... É uma condenação, quase. É uma condenação. Por que ele tem esse nome? E ele quer arrumar uma grana, se dar bem na vida e trocar de nome. E ele quer se chamar Próspero.
E um outro personagem é o Próspero, que era a maior criança do mundo. Ela nasceu gigantesca, e aquela comunidade onde ele nasceu, aquela cidadezinha, encantada com aquilo, e aquele monte de gente chegando para ver aquela criança gigantesca que nasceu, chamou um guardião de nomes, e o guardião de nomes batizou aquela criança de Próspero. E aquela criança nunca mais cresceu depois daquilo. E de uma criança gigante, ela se tornou um adolescente grande e um adulto de baixa estatura, um anão. E aí o Próspero é outro que ele foi expulso da cidade e ele quer voltar para a cidade para ser coroado príncipe, para reconquistar a cidade, porque esse era o destino dele. Então essas são as vozes do livro e são esses personagens que vão dialogando, e no meio disso as pessoas consultando o guardião de nomes, como por exemplo um político que enriqueceu sendo conhecido por Pinga Brava, porque ele vendia bebida alcoólica com metanol, aqueles casos horríveis que a gente ouve, e ele ficou rico, e aí ele quer se lançar política e querem lançar ele como Pinga Brava 88, deputado, mas ele comprou um título de barão e ele quer ser chamado de Barão Jacomias de Oliveira, e ninguém chama ele assim. Então isso é uma história. Outra é uma mulher que ela fica noiva de um homem. Essa é maravilhosa. E ele se apresenta como John Diamond. É maravilhoso. E ela se encanta que ela vai ser a senhora Diamond, mas ela percebe que tem alguma coisa errada. E aí ela descobre, ela acha que ele é casado, ele é criminoso, tem alguma coisa errada, e ela descobre que na verdade o problema é que ele não chama John Diamond, ele chama Claudinei, ele mentiu o nome, e ela vai procurar o guardião de nomes para ver se ele pode mudar o nome do noivo. E tudo isso vai sendo romance. E eu achei maravilhoso, porque ela vai perguntar isso, e ele fala, não, a gente vai resolver esse problema, eu vou mudar o seu nome. Muda seu nome pra Claudineia e tá tudo resolvido. É genial, é muito bom. Tipo, se você tava preocupado com uma equalização, então a gente vai equalizar a partir de você. Pronto, tá resolvido. Tá tudo resolvido, e eu escrevi esse livro inteiro na parede, depois eu gravei tudo com o celular, digitei tudo, imprimi, escrevi tudo de novo. Porque eu acho que os clássicos que a gente lê, o processo era diferente. O escritor, ele datilografava. Então, o que ele tinha que fazer? Ele escrevia à mão ou direto ele datilografava, e depois ele tinha que datilografar de novo. E isso ia trazendo um refinamento para a literatura que eu acho que às vezes falta. Então eu tento repetir isso dessa forma. Me ajuda muito no processo eu ir reescrevendo o livro, palavra a palavra, o livro inteiro. E assim chegamos. Muito bom. As histórias são muito boas. Acho que o roteiro é muito bom, mas as histórias dentro dele é simplesmente genial. Tem uma coisa no livro que eu notei, não sei se acho que eu vi pouquíssimos livros que não tem uma citação para abrir o livro. Ela é intencional? Por que não tem uma? Por que você escolheu esse caminho? E aí eu queria até te perguntar, também do ponto de vista de editora, assim, por que todo livro tem que ter uma citação para abrir o livro, para essa coisa de aquela frase que meio que define ali que história que você está querendo contar? Faz parte da tradição literária, né? Nos livros ali do século XV, eles tinham que na abertura, eles tinham muitas vezes referências, então algum intelectual ou rei dando valor àquela obra. E aí isso foi incorporado à tradição literária. Eu pesquisei muito sobre a história dos nomes, e eu considerei colocar 2 epígrafes, que a primeira seria lá no comecinho da literatura, que é na Ilíada, quando se fala quando em um dos cantos da Ilíada se fala sobre os nomes dos guerreiros, como eram escolhidos e a importância do nome dos guerreiros. E a outra epígrafe seria o o Samuel Beckett, no Molloy, que é quando ele vai falar sobre um personagem que não dá pra que ele não tem nome, nem um personagem sem nome, que não tem nada. Mas aí eu achei que seria um pouco pretensioso colocar o livro como se ele estivesse entre o começo da literatura, o Homero, e o final do modernismo com o Samuel Beckett. Então eu achei que seria melhor não deixar nada e seguir. Talvez numa outra edição. Eu achei genial, porque eu achei que
deu mais personalidade assim para a obra, né? E eu você acho saiu do modelo. E eu pessoalmente eu não gosto muito dos prefácios. Cadeia literária, né? E eu não gosto muito dos prefácios, assim, daquilo que antes de você ler o livro, você lê 30 páginas falando porque o livro é bom, 100 páginas lendo. O autor, ele que se venda, o livro que lute, ele que entre de uma vez mostrando o que ele é. Então eu também queria um livro assim. Sem dedicatórias também, o livro de uma vez, o Guardião de Nomes, e ele começa, o som, Sim. Fim. Perfeito, maravilhoso. Você acredita que os nomes influenciam na personalidade da pessoa? Essa é uma ótima questão. Sim, eu acho que sim, isso é uma das... Nomes são um tema incrível, quanto mais eu pesquiso sobre isso, mais eu me encanto. Eu imagino. E uma das questões que eu percebi era isso, que existem aquelas pessoas que elas têm um nome diferente, um nome muito particular, um nome único, e elas muitas vezes sofrem na infância e na adolescência por elas terem aquele nome único. Mas quando elas passam dos 18 anos e podem mudar de nome, a maioria não troca o nome porque ela já está tão identificada com o nome, com a particularidade daquele nome, que isso já define ela. Eu vi isso muito próximo de mim, no meu primo, que chama Duio César, e ele se incomodou muito com se chamar Duio, que era um nome único, mas depois ele se encantou, e isso definiu muito ele, e isso eu vi em vários outros casos. Então, sim, acho que nos define, a maioria de nós escuta por que a gente recebeu esse nome. Exato. Isso vai formando a gente. Sim, né? sem dúvida. Super concordo também. Não só nós, também as cidades, as ruas. Exato. Tem a questão das pessoas que mudam de nome também durante a vida, por às vezes orientação sexual e tudo, né? Então nome é uma coisa interessantíssima. Reis e papas tem um novo nome. Por que o papa muda de nome? Ele se torna papa e muda de nome. O rei se torna um novo nome. Então, quanto mais você toca esse tema, mais você encontra nele. E essa coisa do nome ser recebido e do nome ser escolhido, né? Porque você recebe o nome quando você nasce, em geral, né? Mas algumas pessoas acabam trocando de nome. Então, o nome, na verdade, é uma outra identidade que a pessoa se dá ali, né? Então, muito interessante. É um processo de definição da identidade pessoal, o seu nome, o seu apelido, né? Sim, sem dúvida. Você fala num dos trechos, entre aspas, naquela casa e naquele livro, o nome era uma sentença. Minha pergunta é, você acredita que cada nome carrega uma sentença? Sim, acredito que sim. Antes de mais nada, uma expectativa dos pais em relação a uma criança, o nome de uma cidade, por que ela ganha aquele nome. E também existe uma coisa muito interessante, como existe um apego muito humano em relação aos nomes. Então, por exemplo... os nomes dos lugares, em geral, eles não são trocados. Mesmo que troque o povo que vive naquele local, Sim. O idioma, os nomes permanecem. Por exemplo, no Brasil, nós temos os nomes em tupi de uma porção de localidades, Sim. Sendo que nós não falamos tupi, mas o nome ficou. Exato. Em alguns locais na Europa... o local tem um nome que ninguém fala mais aquele idioma e ninguém sabe o que aquilo significa, mas o nome permanece. E tentativas de se trocar o nome de um lugar, em geral, dão errado. Então, um exemplo é a cidade de São Petersburgo, quando veio a Revolução Russa, trocaram o nome para Leningrado e por 80 anos se chamou Leningrado. Em 1991 ela volta a se chamar São Petersburgo e os moradores imediatamente acolhem aquilo. Né? Já a cidade natal do Gabriel Garcia Marques fizeram um referendo propondo que ela passasse a se chamar Macondo e foi recusado. Apesar de ser um Nobel de literatura nascendo naquela cidade, recusaram ela se chamar Macondo. Existe um apego muito grande ao nome, algo muito humano e que quem sabe por quê, mas é muito profundo, é muito ligado à linguagem, ao que representa para nós. Por isso, sim, os nomes são uma sentença. Sim, sem dúvida. E aí, acho que tem a questão dos nomes e tem a questão dos sobrenomes, que não deixam de ser nomes, sim, né? Sim. No fim do dia também. E qual a sua opinião sobre esses conglomerados familiares que existem no Brasil, com esses nomes tão tradicionais, fortes, os Setúbalos, os Matarazos, os Marinhos, os Magalhães, os Calheiros?
Os Cavalcante. Os Cavalcante, Qual a sua opinião, assim? O que tem de bom e o que tem de talvez não tão bom nesse aspecto? Isso é um elemento que entrou no livro, porque os nomes são também uma forma de poder. E também uma forma de se apresentar, né? Sim, e de preconceito, dependendo do nome que a pessoa usa e do nome da pessoa. Existe muitas vezes um preconceito ligado à origem. Então, assim, isso acontece no mundo inteiro, sobrenomes familiares, né, com muito peso, e mostra isso, né, a carga que isso tem para nós, que, nesses casos, antes da pessoa ser um nome, ela é um sobrenome, é uma... enfim, faz parte da cultura, né? Sim, sem dúvida. Acho que você trata com bastante sutileza, acho que 2 pontos, pelo menos, que para mim ficou muito claro, que é a questão da idolatria e do autoritarismo, assim. O que é muito natural, porque eu acho que a partir do momento que você dá o poder para uma pessoa escolher o nome das coisas, das pessoas, das cidades, das ruas, você está colocando essa pessoa, você está dando muito poder para essa pessoa, né? E ao mesmo tempo você está meio que idolatrando ali, não, você é Deus aqui, você que vai falar quem vai chamar o que aqui a partir de agora, né? Que recado que você quis deixar assim, com essa narrativa dessa coisa da pessoa, desse personagem que tem tanto poder na mão ali sobre as pessoas, sob uma ótica simples, que é de escolher os nomes. O Malta, né, no caso. Isso. Pois é. Então, primeiro eu pensei nessa questão diversos ditadores cederam a essa tentação de trocar os nomes, de colocar os nomes deles em tudo, como o Trujillo. O Trujillo na República Dominicana. E assim, invariavelmente, ou o Stalin, e invariavelmente quando o ditador vai embora, os nomes retornam. E isso mostra que existe uma força popular, uma força ligada à linguagem, que isso nenhum poder alcança. Existe um poder nas histórias, no que a gente conta, no que a gente conversa, e esse poder nenhum poder político alcança. Isso que eu quis dizer. O direito humano à linguagem, ele tá ali sempre muito, muito presente. Então, no caso daquela personagem, se a luta dela era pelos nomes, isso ela não precisava lutar, porque isso, eles têm uma força própria, uma força em si. O tempo se encarrega disso, como nesses casos que eu contei. Acho que esse era o principal, assim, que apesar do poder, apesar da imposição, existe sempre uma força popular ligada à linguagem. Sim, perfeito. E você falou que escreveu o livro em 2000, começou a pensar o livro em 2012, né? Isso. E publicou bem depois, inclusive depois do Sorriso do Leão. Tem um trecho do livro que fala assim: os populares seguiam-no, sem perceber que eram o gado que Próspero conduzia. Que, de novo, tem de novo essa leitura aí da autoridade, né? O que essa frase tem a ver com a história recente do Brasil, assim, na sua opinião? Não foi uma referência não foi uma referência política nesse caso. Nesse caso específico são sonhos grandiloquentes do pródigo, do Próspero, de conduzir de como um monarca conduzir as pessoas. Mas é claro, né, na história política do Brasil a gente sempre teve as pessoas muitas vezes sendo coronéis, usadas, né? sendo usadas como massa de manobra e se servindo dos baixos níveis de leitura. Sim, sem dúvida. Isso, claro que é intrínseco ao Brasil. Exato, né? acaba tendo, né? Independente de ser uma história recente, mas nas anteriores também isso acabava se repetindo, sem dúvida, né? Para alguns grupos, sem dúvida. Se você tivesse o poder de mudar o nome de alguém no Brasil, de quem você mudaria e por quê? Não, acho que eu não mudaria nenhum nome. Mas o Guardião de Nomes talvez faria isso com muita gente, né? Mas não deixa as mães darem os nomes para cada qual.
Boa. Outra coisa que eu achei genial na narrativa, na forma como você constrói, são os diálogos com sujeitos ocultos. Ah, sim. Achei maravilhoso isso. De onde surgiu? Você se inspirou em alguma coisa? Porque se você não ficar muito atento à história, você não sabe quem tá trocando com quem. Eu achei isso tão genial. É o Machado, né? O Machado. Lendo Machado, eu aprendi a fazer isso, o discurso indireto livre, o diálogo vai dentro da frase, é o personagem pensando. Mas, é claro, eu fui explorando isso da minha forma e adorei, né? Eu adoro usar isso na prosa. Eu acho que, enfim, faz muito bem pra literatura. O livro fica mais rápido. Ficou rico, ficou interessante. Eu gosto bastante. Porque quando você fala, não sei, disse não sei quem, não sei o que, porque falou, não sei o que. Ela repetiu, né? Não que isso seja ruim, né? Isso faz parte da narrativa, mas ele fica um pouco mais arrastado, né? Isso. Então aqui você cria uma dinâmica, né? Um fluxo, né? Um fluxo da fluxo. prova. Eu gosto muito do fluxo da prosa, que o diálogo muitas vezes ele quebra. Então eu gosto também de colocar alguns diálogos, mas muito contundentes, assim, né? Porém tem dois capítulos que são só diálogos, né? O capítulo inteiro. Maravilhoso demais. Ó, a gente tá encerrando aqui. Eu tenho uma... Eu tenho mais duas perguntas para lhe fazer pra gente fechar aqui. Conversa maravilhosa. Nossa, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com você, sem dúvida. Tem um trecho que eu vou de novo colocar entre aspas, que fala assim: começou a rezar o texto 2 vezes todas as manhãs e a fazer o sinal da cruz toda vez que a memória o cutucava. Achei genial isso. E a minha pergunta para você, a sua memória tem lhe cutucado para o quê? Eu tenho um projeto de livro que eu estou trabalhando nele, igual o Guardião de Nomes, eu tô trabalhando nisso. Eu tenho o tema dos afogados na literatura. Quanto mais é um outro grande tema, igual Nomes. Então, quanto mais eu mexo nisso, eu encontro essa relação entre literatura e mar. Começando lá do Gilgamesh, Ulisses, o Náufrago, o Moisés, o Ismael no Moby Dick. Então eu tô sempre lembrando disso e os afogados na literatura, e eu vou mexendo nisso, isso tá se tornando um projeto literário. Que legal, muito bom. E pra gente encerrar, se você tivesse que trocar seu nome, você trocaria pelo quê? Francisco, sem dúvida. Mas por quê? Não, tô brincando, é porque é o seu nome e eu tô aqui doido pra eu te perguntar como que escolheram o seu nome. Já que a gente tá falando tanto de nome, já que estamos aqui, conta pros seus ouvintes também. Na verdade, esse nome veio, né, minha mãe colocou esse nome em homenagem a tantos santos que chamam Francisco, e aí mais especificamente tem um santo que chama Francisco das Chagas, né, que é um santo que é muito celebrado, principalmente pelo Nordeste do Brasil. Então Francisco vem de nome de santo, como diria o nosso querido Renato Russo. Mas uma pena para mim é que as pessoas não me chamam de Francisco. Eu acho o nome lindo, eu queria muito forte mesmo. Nome maravilhoso, eu amo Francisco, mas infelizmente até meus pais escolheram Francisco e adotaram Custódio, que é o sobrenome. E aí todo mundo me chama de Custódio, e Custódio virou de sobrenome, na verdade, virou o nome. Então, infelizmente, eu não tenho uma relação com o Francisco, apesar de carregar o Francisco todos os dias comigo, mas eu não tenho uma relação tão forte com o Francisco como que eu tenho com o Custódio. É capaz de eu estiver andando na rua e alguém falar Francisco, eu não olhar para trás, assim, de tão que o Custódio acabou sendo, de verdade, transformado ali no primeiro nome. O que eu acho uma pena, porque eu gosto muito de Francisco. Mas eu acho que é uma coisa que não dá mais muito para reverter, dada essa altura do campeonato. Talvez o Guardião de Nomes possa te ajudar. Talvez possa ajudar. A edição 2 também. Léo, super obrigado. Chegamos aqui, um papo super gostoso. Obrigado demais aí pelo seu tempo, pela sua gentileza com a gente, pela gentileza aqui na conversa também, que foi super, super, super gostosa. Então, queria agradecer aí em nome do Histórias Diversas aí de você estar com a gente.
o tempo que a gente ficou falando aí também, até chegar nesse momento aqui, né, da conversa. A gente conversou bastante ali offline. Então, super, super, super obrigado de você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi uma delícia. Do primeiro momento que você me procurou, você foi sempre super gentil. Obrigado. Agradecer sua produção também, eles são pura gentileza. Muito, muito, muito obrigado por estar aqui. São maravilhosos. Maravilhoso. Então, super, super obrigado aí mais uma vez, Obrigado. tá? E na hora que tiver o novo, então, você já está convidado aqui a vir falar dele. Já aceitei. Aqui com a gente, tá bom? Combinado. Vai dando notícias também aí pra gente ir acompanhando. Gente, então super obrigado. A gente está finalizando aqui mais um episódio. Não esquece aí de seguir a gente aí no YouTube, nas redes sociais, para toda vez que que a gente soltar episódio novo, como esse que você acabou de assistir aqui, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão. Por favor, comentem aí também no YouTube, nas redes sociais, o que acharam do episódio, das obras, dos autores indicados aqui. Então, super obrigado aí, obrigado pela audiência. Não deixa de seguir a gente aí. Um beijo e a gente se vê aí no próximo episódio, tá bom? Um beijo grande.